Começa agora o programa Você em Sintonia. O seu momento de bem-estar. Você em Sintonia. Agora. Certa vez, um grande sábio disse que os maiores artistas não são aqueles que criam pinturas ou músicas. Os maiores artistas são aqueles que transformam a si mesmos numa obra-prima. Você leva uma obra-prima dentro de você. Cada um de nós é uma obra-prima. Você em Sintonia. Alô, ouvintes! Vocês estão aí em sintonia? Nós estamos aqui em sintonia com vocês e esperamos que tenham passado excelentes momentos desde o nosso último encontro até agora. E hoje nós vamos falar sobre sentimentos, vamos falar sobre alguns sentimentos e também mais um pouco sobre técnicas complementares de terapia. Além do tarô e muito mais, fiquem ligados aqui conosco. E já está aqui ao meu lado a Bruna Bartolo, nossa terapeuta em radiestesia, tarô, astrologia e muito mais. Tudo bem contigo, Bruna? Tudo bem comigo, David? E os ouvintes, como estão? Esperamos que estejam todos bem, em harmonia, em equilíbrio nessa semana e no nosso encontro, então. Se você quiser falar conosco, mandar mensagem, fazer perguntas, participar do nosso programa, pode participar através do nosso chat no YouTube, deixando a sua mensagem durante a exibição, ou pode deixar uma mensagem para nós através do Instagram, no direct, enviando a sua solicitação, a sua pergunta, comentário. Também pode ser através do nosso Facebook. Então, o nosso Instagram é o @Você em Sintonia e o Facebook Você em Sintonia. Participem! É muito importante a participação de vocês para os nossos programas. Muito bem, perfeito, Bruna. Também já está aqui ao meu lado o Teco, né? Hoje nós vamos falar sobre sentimento, é isso, Teco? Enfim, como é que nós vamos iniciar aí o nosso programa de hoje, Teco? Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês a respeito de um sentimento que para mim é muito especial. A satisfação. Para algumas pessoas, satisfação, estar satisfeito é, por exemplo, comer bem, comer bastante. A satisfação é muito mais ampla do que esse sentido que a maior parte das pessoas costuma dar a este sentimento. Satisfação, acima de tudo, é um estado interno, é um estado de paz e de plenitude que em alguns momentos algumas pessoas são capazes de vivenciar, de atingir. Não adianta o ser humano procurar pela satisfação nesse sentido que eu estou me referindo, de paz, de plenitude, de bem-estar. Se ele tiver que procurar a satisfação indo a um restaurante, a uma churrascaria, aí é a maneira que ele vê, que ele observa ou que ele imagina que seja a satisfação. Mas, na verdade, a satisfação, como eu estou dizendo, é um estado interno. E é um estado que nos traz, à medida que ele surge, que ele aparece, que ele se desenvolve em nós, ele traz muita paz interior. Durante o período em que eu estou vivenciando o sentimento de satisfação, eu me elevo. E o mais mágico, por isso que eu acho que é um sentimento muito mágico, né? Quando a satisfação vem, quando você é capaz de viver por alguns momentos esse sentimento de satisfação, de plenitude, você também observa e percebe que é como se você não precisasse e nem quisesse mais nada. Eu acredito que seja um dos únicos sentimentos que nós, seres humanos, somos capazes de vivenciar, que nos traz uma plenitude e uma paz tão profunda. E, ao mesmo tempo, essa impressão de que naquele momento eu não preciso de mais nada. É um estado de espírito muito positivo que você pode experimentar nas coisas mais simples, o que também é muito interessante. Você pode, de repente, viver uma sensação dessa numa caminhada no domingo de manhã.
o sol, o brilho lá do sol nas plantas, a claridade da manhã, o fato de ser um domingo. De repente ali você começa a se sentir pleno e esta força, este estado interno de satisfação te arrebata, toma conta de você e você fica nessa plenitude, nesse êxtase. Algumas vezes você pode ter essa satisfação observando o mar, as montanhas, ouvindo uma música que você acha ela muito envolvente ou que te toca, mexe com a sua emoção. E eu gostaria que você percebesse que quando nós nos colocamos abertos, e para isso eu tenho que ficar um pouco mais vazio dos meus pensamentos, eu tenho que me descarregar um pouco do dia a dia e de todas essas tensões que na maior parte das pessoas já virou um certo vício, né? As pessoas são viciadas em estresse, viciadas em tensão, viciadas em problemas. E nesse sentido, a satisfação nunca vai acontecer. Só se for a satisfação no restaurante, como eu falei, né? De se empanturrar. Agora, num sentido mais elevado, a satisfação você tem que se pôr em condições, se pôr aberto e deixar que ela venha. Inesperadamente, em algum momento, ela aparece. A gente se abre para recebê-la. E esse estado de satisfação, que é um estado interno, como eu disse a vocês, te preenche, te enche de paz e faz com que, por alguns momentos, você se eleve, você toque toda a parte mágica e bela da vida. E aquilo fica como uma marca, uma referência que permanece, esse espírito, essa sensação permanece conosco durante um tempo. Permita-se sentir satisfação. Aí você me fala, como eu vou fazer isso? Não sendo tão viciado nos jogos mentais, né? Não acreditando que os resultados vão te fazer feliz. O que te faz feliz não é buscado através dos meus recursos ou daquilo que eu disponho materialmente. O que realmente me faz feliz é quando eu consigo estabelecer essa sintonia. É quando eu consigo sentir a vida de uma forma intensa e forte à minha volta e dentro de mim. Vamos tentar abrir o coração para receber a visita da satisfação. Permitam-se esta plenitude que eleva e faz tão bem a todos nós, inclusive a saúde de todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Teco. Interessantíssimo falarmos sobre sentimentos simples, né? Porém, nem sempre é tão fácil defini-lo ou interpretá-lo, como aí o caso da satisfação, como você trouxe para nós. Bom, esperamos que os nossos ouvintes tenham ficado satisfeitos, então. E você que nos acompanha, quer falar sobre algum sentimento em especial? Nos mande sua pergunta através dos nossos canais e traremos em nossos próximos programas aí os sentimentos ou os assuntos que você queira que nós abordemos aqui no programa, tá certo? Vamos falar agora com a terapeuta holística e reikiana master Cris Silva. É sempre uma alegria ter você aqui conosco, viu, Cris? Você estudou e é terapeuta em várias técnicas, a gente já falou sobre isso, né? Especialmente das técnicas chinesas, certo? Mas eu queria então ouvir mais um pouco sobre essas técnicas complementares que você traz pra gente. O que você hoje vai trazer aí para os nossos ouvintes sobre técnicas complementares, Cris? Oi, Teco, David, Bruna, ouvintes. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre técnicas complementares. Eu vou falar hoje sobre acupuntura, né? A acupuntura é outra técnica que também sofre muitas críticas, né? Muitas pessoas criticam a acupuntura, achando que isso não passa de balela. Mas vamos lá, a acupuntura é uma técnica de agulhamento, né, nos meridianos. Ou seja, ela é uma técnica milenar, foram necessários milênios para estudá-la e cada vez mais ela vem se aprimorando. Quem já teve a oportunidade de ir no consultório de um acupunturista já viu aquele mapa, né, com vários pontilhados, né, no corpo humano,
linhas, né? Pontinhos, que são tidos como pontos de acupuntura e aqueles tracejados são os meridianos, que estão associados a órgãos internos, fígado, vesícula, baço, estômago, que todos têm uma função. É a partir de uma boa anamnese que o profissional vai orientar o procedimento que vai adotar. E ele vai fazer uma leitura corporal logo que a pessoa chega. Vai ver como está o tom de voz dela, o olhar dela, o brilho do olhar, né? Vai olhar a coloração da pele, ele já dá uma boa olhada, o jeito que ela anda. Tudo vai ser observado. Depois ele vai medir o pulso. E através do pulso ele também já vai saber quais são os órgãos que estão com excesso ou deficiência energética. Ele vai olhar a língua. E na língua ele também vai poder observar as mesmas questões. Quais são os processos de deficiência ou de excesso energético para ele poder tratar. E como falamos, a energia consiste no quê? Nos fluidos corporais que fluem no corpo. Onde as energias chegam? Os processos emocionais que afetam as energias, criam bloqueios. Então tudo isso o acupunturista vai avaliar, vai analisar e aí ele vai traçar um protocolo. Esse trabalho vai auxiliar o trabalho já sendo feito por algum outro profissional da medicina ocidental, ou seja, se ele chega lá com uma queixa de dor no estômago, de gastrite, vai auxiliar no tratamento que ele já deve estar fazendo com aquele médico, onde ele já passou pelos exames e descobriu lá que ele tem gastrite ou refluxo, tá? E aí o protocolo de acupuntura vai auxiliar nesse processo, mas não só nesse processo, é aí que está a chave do trabalho da acupuntura. Diferente da medicina ocidental, o terapeuta da medicina oriental, que trabalha com acupuntura, não olha só o fato isolado, só a queixa isolada. Ele vai atuar na pessoa como um todo. Ele vai olhar onde está acontecendo o problema, mas ele vai, acima de tudo, buscar a raiz do problema. E para isso ele tem que harmonizar o corpo como um todo. Então ele vai trabalhar protocolos que vão propiciar esse tratamento total do corpo da pessoa. Tanto a queixa que ela trouxe, quanto prevenir outras doenças. Desbloquear o corpo para outras questões. E é aí onde ela atua também no emocional. Não é fantástico? Muito legal, de fato. Ouço falar muito bem de acupuntura. Realmente, às vezes algumas pessoas ainda têm aí receio, mas eu acho que é bem legal. Só quem conhece, quem já experimentou, pode trazer alguma informação sobre isso. Muito obrigada, Cris. Muito bom saber a respeito dessa técnica que você trouxe para nós hoje, saber os benefícios, né, o que ela pode provocar de bem-estar no nosso corpo. E o ouvinte que está nos acompanhando, se tem dúvida em alguma técnica, alguma terapia e quiser saber mais a respeito, pode mandar mensagem perguntando para nós, que se a gente não tiver aqui um especialista que fale a respeito, nós vamos buscar sim o assunto e vamos trazer aqui para o nosso programa. Bom, temos agora então a mensagem do tarô. Eu já vi que a Bruna estava aí lendo as cartas para que pudesse trazer as mensagens aí desta semana ou desses próximos dias aos nossos ouvintes, não é isso, Bruna? O que você vai trazer hoje para nós? O que o tarô pediu para que você dissesse aí aos nossos ouvintes? Bom, a leitura das cartas de tarô para essa semana tem um recado bem simples, né? Parece até que está alinhado um pouco com o que o Teco falou, com o que nós vamos ouvir aqui no programa hoje. O tarô é assim, né? Ele capta a energia do momento em que a gente vive, né? Às vezes capta a energia de um indivíduo ou de um coletivo. Então ele traz exatamente assuntos que várias pessoas podem estar pensando, podem estar sentindo. É bem interessante. A mensagem para essa semana é para que a gente dê realmente valor ao que é importante na vida, o que tem muita importância. Às vezes são as coisas mais simples, não é verdade?
Ficar travando discussões mentais, sabe quando a gente fica lá se torturando? Devo fazer isso, não devo fazer aquilo? Será que o que eu falei provocou tal situação? Aquilo que ele falou pra mim eu não gostei? Então a gente ficar nessa discussão mental, né, é muito trabalhoso e também é muito desgastante. Então o tarô pede para que a gente dê uma freada nessas discussões mentais conosco. E também para que a gente vigie para não agir por impulso, né? Não agir aí no calor do momento, porque isso realmente não constrói e não leva a gente a lugar nenhum. Então é preciso que a gente tente agir com equilíbrio, buscando valorizar as coisas que são simples e importantes. Até a gente pode pensar aí nos pequenos prazeres, nas pequenas satisfações da vida nesse recado do tarô para essa semana, tá bom? Que vocês então tenham uma semana muito boa e que possam se lembrar do tarô nos dias que virão. Muito, muito bem. Sábio tarô e belíssima interpretação, Bruna. Agora, Teco, a gente tem aqui um caso enviado pela nossa ouvinte Jaqueline. Ela tem 41 anos e é solteira. Muito obrigado, Jaqueline, pelo seu contato, viu? Ela nos conta que aceitou um convite para passar as férias na casa do irmão, que fica no interior do estado onde ela mora. Porém, disse que já no segundo dia se arrependeu em ter ido, em ter aceito o convite. Ela disse que se viu em meio à crise conjugal que o irmão estava enfrentando. Ela disse a eles, e deixou bem claro, inclusive, que não queria se envolver nos problemas deles, nos problemas do casal. Bom, em função do clima que estava a casa, ela resolveu voltar para a casa dela antes do tempo que ela tinha planejado em ficar lá, né? A Jaqueline diz que isso tudo provocou um afastamento dela com o irmão e a cunhada. E ainda foi taxada de insensível, fria e egoísta. Bom, ela concluiu o relato dela dizendo: eu não deveria ter ido para lá. Enfim, Teco, ela diz que gostaria de uma ajuda, que você comentasse sobre isso, porque essa história a deixou indignada por ter sido chamada de fria e egoísta. O que você pode dizer, Teco, para Jaqueline sobre este caso? Olá, Jaqueline, obrigado pelo seu depoimento. Eu tenho um posicionamento com relação às experiências da vida, Jaqueline. E você está me dando, através do seu depoimento, a oportunidade de colocar essa minha forma de pensar. Eu acredito que a maior parte das experiências que a vida nos traz, elas não devem ser evitadas. Por que não devem ser evitadas? Porque, para mim, um universo, de uma forma geral, nos oferece oportunidades de crescimento e de transformação o tempo inteiro. E se eu fico avaliando, esta experiência eu não aceito, esta aqui eu não quero saber dos problemas, eu isso, eu aquilo, nós começamos a evitar crescimento. Muitas pessoas que eu observo que se poupam muito do trabalho, das exigências, dos esforços que algumas experiências demandam, elas vão se tornando pessoas mais egocêntricas mesmo, mais alheias, mais indiferentes, porque elas não conseguem perceber, não conseguem desenvolver os seus recursos, não conseguem perceber as necessidades ou a realidade dos outros, ficam ali presas a um mundo delas que geralmente acabam construindo um mundo de muita conveniência, onde as coisas são muito previsíveis, onde elas evitam ao máximo se desgastarem ou terem problemas. Eu conheço pessoas, por exemplo, que dizem para mim: eu não quero saber de problema, para mim problema dos outros não é problema meu. Tinha até frases aí muito infelizes a respeito disso, com trocadilhos e tudo, não é? Eu não acho que as pessoas precisam e necessitam buscar problemas. Eu me refiro a isso o tempo inteiro, que o ser humano, alguns são viciados em situações críticas, em problemas. Basta ver o noticiário. O noticiário é feito justamente para essas pessoas se entreterem.
É o problema do outro, o sofrimento do outro. Ele não quer se envolver, mas ele quer ver o outro se danar. Isso é lindo. Eu não estou me referindo a esse tipo de problemas, Jaqueline. Eu estou me referindo àquelas situações que a vida traz. Muitas vezes um vizinho me pede ajuda. Muitas vezes um irmão liga e diz: dá para você vir aqui que eu estou discutindo com a minha filha, com a minha esposa, nós precisamos de um aconselhamento ou de alguém que nos escute, né? Esse tipo de situações que a vida traz são estas situações que eu acho importantes nós não descartarmos. Quando uma pessoa diz eu não deveria ter ido, é como se ela estivesse dizendo: eu vou escolher o que eu quero passar na minha vida. Eu vou escolher o que eu quero viver e o que eu não quero viver. Mesmo que o universo me ofereça situações para que eu cresça, para que eu evolua, eu primeiro vou saber se eu realmente quero viver essa situação. Porque se for dar muito trabalho, se eu tiver que me desgastar, se eu tiver que romper com a minha rotina, muita gente fala para mim: e o que eu faço com a minha rotina? Sabe? E quem vai ao banco para mim? E quem que vai comprar o pão da tarde? Então, as pessoas, como eu disse, ficam muito envolvidas em si mesmas e criam um mundinho onde elas não percebem, mas elas vão ficando muito alheias ao que realmente é essencial. Então, se você tiver a oportunidade de dizer uma coisa, uma palavra amiga para o seu irmão, para sua cunhada, se você tiver a oportunidade de uma vez estando ali, se envolver, não no sentido de meter a colher, como falam, mas dizer: olha, eu acho que vocês não estão conseguindo perceber o quanto vocês são um casal, eu acho que vocês estão muito magoados um com o outro, pensem nisso. Muitas pessoas que eu converso, Jaqueline, foram muito bem orientadas por um aconselhamento, por uma palavra, sabe? Tem pessoas, eu lembro de um caso que a mulher chegou ao jornaleiro, que ela ia periodicamente, e disse para o jornaleiro que não estava muito bem, que estava chateada, que queria uma palavra cruzada para ver se desligava um pouco, que ela estava muito magoada com o filho, que o filho é um ingrato. E o jornaleiro disse a ela 2 ou 3 palavras a respeito de filhos, de pais. Ele falou: olha, a senhora me desculpe, eu sou uma pessoa simples, mas eu já sou avô. E eu acho que a senhora podia pensar de tal forma, ou deveria ver de tal jeito, né? E ela falou que aquilo transformou muito aquele momento e aquela situação que ela estava vivendo. Então, ele poderia ter se poupado de dizer isso? Poderia. Ele poderia até nem ter ouvido direito, porque se ele está tão envolvido com as próprias coisas que dizem respeito com o mundinho dele, ele não quer nem saber do outro, né? Então, na verdade, não sei se o caso é tão assim exagerado para te chamar de egoísta ou de fria. Eu acho que aí foi no calor do desentendimento. Mas eu acho que serve mesmo de lição, de aprendizado, de ensinamento, para que quando a vida nos oferece uma experiência, a gente não deve avaliá-la, porque a vida tem uma sabedoria e ela, na maior parte das vezes, vai nos colocar diante daquilo que nós teríamos que passar para ficarmos um pouco, ou para sermos um pouco melhores do que somos. Essa é a minha ideia. Eu, na medida do possível, não evito as experiências que a vida me oferece. Eu tento sempre fazer de bom grado, de boa vontade, aquilo que vier ou que aparecer diante de mim. Porque desta maneira eu acredito estar aproveitando aquela oportunidade para ser um pouco melhor, como eu te falei. Espero poder ter ajudado, contribuído de alguma forma. Obrigado mais uma vez pelo seu depoimento. Oi, Jaqueline. Veja que o Teco nos trouxe basicamente uma coisa que eu acredito e sempre digo, né? Nada acontece por acaso. Não é isso? Mas eu vou incluir alguns fatores que julgo importante, especialmente porque estamos falando de uma pessoa da família, neste caso, seu irmão. Não é isso? Bom, veja, se nada acontece por acaso, imagina nascer em uma família, né? Este é um exemplo de necessidade de convivência. Ninguém está em uma família sem uma razão muito séria de ser. Agora, vamos ver uma coisa sobre você, Jaqueline.
Ninguém pode julgar ninguém, né? Não é este o caso. Porém, seja por opção sua ou por qualquer outro motivo, talvez lhe falte conhecimento em saber quais as reais dificuldades que um casal passa. Uma vez que você aos 41 anos é solteira, né? Bom, para pensar. Será que algo referente ao casamento lhe incomoda? Se sim, sabe dizer o quê? Pode ser que haja algum bloqueio em você que está impedindo de enxergar estas coisas. Neste caso, o Theta Healing pode ajudá-la e muito. Caso tenha interesse em entender melhor sobre isso, nos procure através dos nossos canais que podemos falar melhor sobre esta técnica, tá bom? Talvez trabalhar estas questões podem ajudá-la a enxergar o que a vida espera de você e o que você quer da vida. Não estou dizendo que as pessoas são obrigadas a casar, muito longe disso. Conheço algumas pessoas que nunca se casaram e dizem que vivem bem. Pode ser que essas pessoas, a vida tem propósitos que não cabem em um relacionamento, não é? Mas voltando ao seu tema, acho que seu irmão precisa de você. Às vezes, o simples fato de ouvi-lo, dar a sua percepção feminina sobre as coisas, direcioná-lo de alguma maneira à razão e sair da emoção, porque nesses momentos agimos puramente pela emoção. Eu acho que neste caso você pode ajudá-lo imensamente. Outro ponto que também acho que você pode considerar é a questão do quanto as palavras te machucaram. Neste ponto, eu aprendi com a vida algo fundamental para meu equilíbrio, que é o seguinte: quando alguém me dá qualquer tipo de adjetivo, eu paro e penso: é verdade o que ele está me chamando? Se for, aí eu me incomodo, mas no sentido de melhorar. Porém, se for mentira aquilo, não me afeta em nada, pois sei quem sou e o que eu sou. Tá bom? Bom, e continuando com o nosso programa, chegamos no Criando Sua Sintonia. A Bruna sempre nos traz alguma coisa interessante para que a gente fique em harmonia conosco, né? E aí tenhamos aí dias mais tranquilos ou dias de maior equilíbrio para enfrentarmos o dia a dia. Não é isso, Bruna? O que você está trazendo hoje aí aos nossos ouvintes? Bom, no Criando Sua Sintonia dessa semana, nós vamos falar um pouquinho a respeito de ervas. A gente sempre fala alguma coisinha, falamos de cristais, enfim. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre ervas. Vocês sabiam que é possível fazermos um buquê de ervas ao invés de um buquê de flores para deixar na nossa casa, para enfeitar e para melhorar a energia dos ambientes? Pois é, o buquê que eu pensei para essa semana de ervas, né, ele vem bem ao encontro da história da Jaqueline e vem bem ao encontro da necessidade de a gente expandir os nossos olhares, despertar para a consciência. Sabe quando a gente está precisando de uma clareza, de enxergar o caminho com mais, com as coisas assim mais claras, mais fáceis? Então, esse buquê que eu vou ensinar para vocês, ele serve para ajudar a provocar essa sensação. Então, as ervas são muito poderosas, né? Nós temos aí a grande energia da natureza dentro de cada folhinha, né? Se a gente usa essas ervas para chás, para banho, enfim, a gente está consumindo essa energia, a gente está se beneficiando dessa energia. Eu vou ensinar vocês, então, a fazerem um buquê de 3 ervas, que são ervas simples e dá para achar no mercado, na horta, enfim, são bem fáceis de encontrar. Nós vamos usar manjericão, hortelã e alecrim. Vamos pegar os ramos, né? Bastante ramo. E vai fazer assim um arranjo bonito e vai colocar num copo com água ou num vaso e pode colocar num ambiente que você acha que é o mais adequado. Na sala, na cozinha, no seu quarto, no banheiro, você que vai decidir.
Esse buquê, especialmente com essas 3 ervas, ele tem o objetivo, então, como eu disse, de aclarar a nossa consciência, o nosso pensamento, as nossas ideias, né? O manjericão, ele faz esse despertar da consciência, ele provoca o despertar da consciência. A hortelã ajuda a gente a abrir caminhos para que as coisas fiquem mais fáceis, é como enxergar a luz no fim do túnel, sabe? E o alecrim, ele proporciona essa tranquilidade, essa clareza mental para a gente tomar as nossas decisões. Então, são 3 ervas bem poderosas. Então, vai lá, compra os ramos, né? Compra o buquê, monta na sua casa, coloca no copo, coloca no vaso e coloca no ambiente que você mais gostar. Quando é que você precisa substituir essas ervas? Assim que elas começarem a ficar bem sequinhas, tá? Por quê? Elas já cumpriram a função que elas tinham de cumprir na sua casa. Então, quando ela vem verdinha, bonitinha, né? Ela está trabalhando na energia da sua casa e de você também. No momento em que ela começa a ficar seca, toda ressecada, ela já cumpriu a sua função. E aí ela não serve mais, certo? Mas antes que ela fique seca, também é interessante que você faça um chá dessas 3 ervas para tomar. Então pode colocar lá o chá de alecrim junto com manjericão e junto com hortelã. Não tem problema. Faz um blend, faz um mix dessas ervas e consome, tá? Eu sempre ensino a fazer o chá de ervas aqui, quando as ervas são naturais, no método da infusão. Então você faz lá, ferve um tanto de água, uma xícara de água, 2, enfim. Não deixa chegar a borbulhar muito, sabe? Conforme começa a levantar a fervura, você já desliga. E aí você vai colocar os ramos de alecrim, manjericão e hortelã lá dentro. Tá desligado, tampa e deixe em infusão de 5 a 10 minutos, descansando mesmo. Depois você coa e toma. O chá, assim como o buquê dentro da sua casa, também vai trazer para você essa sensação de clareza, como se você tivesse assim mais tranquila para decidir, mais tranquila para refletir a respeito dos assuntos, certo? Então acho que para Jaqueline seria aí uma boa fazer esse ritual, colocar esse buquê na casa dela, tomar esse chá, e os outros ouvintes também que estejam passando por um momento de confusão, estão perturbados com algum assunto, é ótimo então também usar dessa técnica, tá bom? Espero que vocês gostem e que façam, contem para nós como é que foi a experiência então. Muito legal, Bruna, muito obrigado por trazer aí mais esse momento aí para que a gente consiga criar a sintonia e ficarmos em harmonia conosco em nosso lar. Bom, eu queria aí mandar um abraço então a todos que participaram do nosso programa de hoje, né? Aos que fizeram contato conosco através das nossas redes sociais, um abraço aí para Jaqueline, né? A gente não vai conseguir falar o nome de todo mundo, mas sintam-se todos aí abraçados. E você, Bruna, você quer mandar um abraço para alguém? Eu quero mandar um abraço para minha mãe e para minha avó, que estou com muita saudade delas e estou logo planejando para a gente se encontrar em breve, se Deus quiser. Um abração para vocês, viu? Muito bem, então estamos chegando ao final de mais um programa e a gente sempre deixa uma mensagem para que a gente reflita um pouquinho, né? E hoje a gente vai trazer uma frase para que a gente possa refletir de fato sobre tenho meu valor e sei exatamente qual é. Esta frase que a gente vai ler aqui, que eu vou ler para vocês, é uma frase que foi atribuída a Albert Einstein, porém há controvérsias de sua autoria. Mas é uma frase que é muito interessante e eu acho que vale a pena a gente compartilhar com vocês. A frase é a seguinte: somos todos geniais, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em árvores, ele passará sua vida inteira acreditando ser estúpido. Portanto, queridos ouvintes, não permitam que pessoas exijam que você seja algo que não nasceu para ser. Mas para isso, você precisa saber o que é. Tá certo? Com esta mensagem, encerramos o nosso encontro de hoje. Tenham todos excelentes dias e até o nosso próximo programa. Tchau! Você ouviu
Você em Sintonia. O seu momento de bem-estar. Você em Sintonia.